tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de dezembro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1769, 5 páginas, 43 elogios, 19 máximos. A divisão lá do detalhismo tem 14 máximos. Tema: relação de discernimento. Especialidade: discernimentologia. Definição: a relação de discernimento é a manifestação social ou política característica da convivência avançada, competente, coerente, eficiente, qualificada, harmônica, justa e amadurecida das consciências, quando em grupo ou na grupo-carnalidade democrática pura. A afinidade pensênica regendo os contatos em geral. O óleo pensene da intercompreensão. A relação de discernimento sendo o olho do furacão iluminando a democracia pura. O poder comunicativamente estabelecido na relação de discernimento ao derivar do fato de os participantes orientarem-se para o entendimento recíproco sem estabelecimento coercitivo de relações intersubjetivas. Eu li aqui só uma partezinha pequena do tema aí na fatologia. O fato de, em comunexa evoluída, não existir mais a relação de força, somente manifestando-se ali a relação de discernimento evolutivo. Na argumentologia tem a taxologia com 10 categorias de relações de discernimento na vida humana moderna. Na remissologia destacamos 5 verbetes: acerto grupo kármico, companhia eletiva, interconfiança, para-amizade e senso universalista. Frase enfática: a relação de discernimento compreendendo a cosmofisiologia cosmoética da convivialidade entre as consciências é a mais elevada manifestação de vinculação grupal evolutiva. Você já emprega como princípio de relação de discernimento na convivialidade da vida cotidiana diuturna, em todos os setores e instâncias existenciais? Quer dizer, você emprega como princípio a relação de discernimento. Agora, pergunta: sinto muita energia durante a mega euforização, mesmo nas tertúlias gravadas. Isso é possível ou estou viajando? Não é possível. Devido à alta indução. Você se predispõe mais para o assunto, a energia funciona em você. Meu esposo tem um sono crônico, já estamos juntos há 16 anos e temos 2 filhos. Uma menina de 10 anos e um menino de 4 meses. Sempre fui preocupada com esse quadro de sono dele, pois é muito inteligente e forte fisicamente. Se quisesse, já tinha feito até uma faculdade. Mas isso, para minha tristeza, ele nem pensa. Ele trabalha um horário e o outro horário do dia que sobra ele dorme. Diz que é gostoso e vive muito cansado. O trabalho que desempenha é sempre sentado. Será que ele tem algum assédio ou dorme para fugir dos problemas? Para mim foi muito difícil deixar isso de lado, mas consegui trabalhar, fazer faculdade e ainda ser mãe. E acho que sempre posso mais no sentido de buscar, pesquisar o que vim para esse planeta e o que preciso fazer antes do desligamento desse plano. Olha, seria bom você ver se o seu maridinho não sofre de hipotensão. Seria bom fazer um check-up e ver hipotensão. Às vezes o processo é isso. Este ano tenho me dedicado bastante aos estudos da consciência, dando prioridade à saúde física e mental. Porém, acabei me isolando e creio que perdi um pouco a confiança ao lidar com as pessoas por estar saindo muito pouco e fazendo pouco social, o que dificulta a comunicação. O senhor saberia me dizer se tem algum assédio que me acompanha e me impede de ter confiança no dia a dia? Isso ocorre já faz um bom tempo. Desejo melhorar todos os fatores de bloqueio, inclusive esse.
Tem 18 anos. Não, o seu processo é ter uma inibição, possivelmente por medo de alguma coisa. Olha, não tenha medo de ser ridículo e não tenha medo também de errar as pequenas coisas. E a gente errando nas pequenas coisas que a gente aprende a acertar mais depressa. E outra coisa, não tenha medo de ser ridículo. Ninguém é perfeito por aqui, não. Todo mundo, não tem nada de sabedoria absoluta. Todo mundo está evoluindo junto. De modo que você tem que sair dessa inibição. Você é inibido no processo. Tem que sair disso. Possivelmente, olha bem se não for repressão na sua família. Você tem 5 nomes, a família deve ser um pouco granfina dentro da situação. Pode ser isso. Eu não sei de nada. Eu não conheço você. Mas observa isso. É a repressão familiar, etc. Estou fazendo o EV todos os dias e sinto as modificações positivas que ele causa em minha vida e na vida da minha família. Anoto tudo e persisto. Já consigo acelerar minhas energias e tenho a impressão que consigo muita velocidade, mas o EV não se instala. Tento não mover o meu corpo e consigo ficar parado, mas nada adianta. Fico frustrado com essa situação, vendo que coloco uma alta velocidade e nada acontece. Quais as razões de não conseguir? Falta de vontade minha, condições do ambiente, assédio, todos os fatores juntos. Se eu conseguir instalar o EV a qualquer momento, vou poder sair do corpo a qualquer momento? Não, isso aí demora anos e tem que ter muito trabalho. Se isso fosse fácil, todo mundo saía do corpo. Todo mundo ia visitar a paraprocedência. Agora, o que se passa com você é o seguinte, insista, você está no caminho certo. Não fica querendo tudo amanhã cedo. Às vezes você passou vários anos sem pensar nisso. Agora você quer tudo bonitinho na hora. Não existe milagre, nem maná dos céus, não. Tem autoesforço. Vai esforçando, você está no caminho certo. É por aí. Como derrotar a projeciofobia? Acabando com o medo. O medo é a pior coisa que tem para a projeção consciente. Agora, o medo é o seguinte, do chão não passa, sua consciência não morre. Você é imatável e imorrível. O mais, você dá uma banana para o resto. Deixa de ter medo, enfrente-se. Gostaria de saber se o EV, dependendo do modo que é usado, pode ser considerado uma válvula de escape. Se numa determinada situação a pessoa já se sentindo culpada, usa o EV para aliviar sua angústia, sentimento de culpa, que efeito isso pode trazer? Tudo depende da intenção dela. Não seria algo negativo? Pergunta para ela. Ou ao instalar o EV, o modo como a pessoa pensa e está sentindo pode dar uma clareada, dando rumo a pensamentos mais limpos, claros, e achar uma maneira de amenizar tal situação. Mas sem a fuga do sentimento de culpa. Não, sentimento de culpa tem porque a pessoa tem alguma culpa no cartório. Agora, o EV não tem nada a ver com isso. Se ela faz com boa intenção, não tem ressaca energética, você conversa fiada, não liga para isso, não é por aí. Sua abordagem não é das melhores. Tem um amigo que começou a praticar yoga e me explicou sobre a utilização de energias que eles fazem lá. Conversei com a minha irmã sobre a relação disso com conscienciologia e ela me indicou um livro do Jean-Pierre Bastille e falou sobre algumas pessoas precisarem ainda disso ou de religião pelo nível evolutivo em que estão. O senhor pode aprofundar um pouco esse assunto? Sim, ela falou tudo certo. O processo de yoga já era, está tudo superado. Faça o EV, controle as suas energias e você vai desenvolver seu parapsiquismo, que é mais importante que qualquer coisa da yoga. O meu padrasto está muito estranho. Minha mãe e eu temos notado a diferença nele. Ele tinha mania de beber muito e vem diminuindo. Ele trabalha em excesso e fica muito irritado. Quando está no ambiente, tudo fica negativo. Mas ele mesmo fica calado. Acho que ele não pensa muito positivo. É uma pessoa que não teve estudo, por isso as únicas diversões que tem são filmes, jogo de sinuca, bebida e passeios inúteis. Eu e minha mãe achamos que está com assédio. Como ajudá-lo? Se ele estiver com assédio, o senhor pode ajudar? Vamos pôr energia nele aí. Vamos ver o que a gente faz. Tudo indica que está. Agora, se ele bebia muito, ele sempre tinha assediador. Como agora ele está tentando diminuir, ele está com a síndrome da abstinência do álcool, é a dipsomania. Isso aí ocorre, por isso que ele está assim, vocês estão vendo ele, né, um pouco mais para lá do que para cá. Isso aí é normal, é a síndrome da abstinência.
Poderia aprofundar em taxologia, página 32, o item 2, relação da consciência ilustra com os componentes dos casais incompletos. O caso todo é o seguinte: nós todos na vida temos a condição de pré-casais, o casal íntimo, que é aquele que a pessoa casa com a pessoa e vai para a cama com ela. E tem o casal incompleto, que é aquilo que você encontra todo dia e não tem nada de sexo. Então, essas três coisas é bom você examinar para entender como é que é. Agora, a relação de você com as coisas na vida social é muito importante. Por quê? Um dos maiores problemas que existem é justamente o casal incompleto. Uma pessoa, ela tem uma dupla, quer dizer, um casamento, só com uma pessoa. Então, ela é monogâmica. Mas ela tem dezenas de condições em que ela faz a performática do casal incompleto com outra pessoa. Isso aí cria problema para ela com o tempo. Então é isso que a gente está falando aí. Relação da consciência ilustra com os componentes dos casais incompletos. Então como é que você passa com isso? De que modo que é que vem? Isso é uma relação de discernimento. Eu quero mostrar para vocês que aqui tem, na Folha de São Paulo de ontem, dia 5, no Caderno Mundo, traz várias páginas sobre o site lá do Wikileaks. Aqui tem uma página inteira sobre o assunto falando: site expõe espionagem direta nos Estados Unidos. Vocês têm uma ideia? Tem exatamente 13 fotografias e os detalhes aqui de cada pessoa aqui, principalmente da política internacional, etc. Agora, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que isso aqui é o psicograma. Agora, vocês vão ver por que é que eu vivo falando no psicograma, que é o psicógrafo. Os americanos, logo depois da Segunda Guerra, deram conta disso, para que o psicograma ficasse só com a diplomacia e com os processos da serviço de inteligência, da espionagem. Se eles dessem para todo mundo, eles iam ver isso, que é o que o cara está fazendo. O Wikileaks, ele está sem saber, ele está fazendo o psicograma desse povo, indiretamente com o material deles mesmos. Se o doutor Alberto tivesse aí, ele ia vibrar com o processo. O Wikileaks está fazendo o psicograma. Então é muito importante isso aqui. Agora veja, eles acabaram com o psicograma mais ou menos em 1950. Então já tem 60 anos. Agora o negócio está vindo a fundo. Agora veja, os americanos acabaram com o psicograma, colocaram isso na parte histórica da sua psicologia e levaram o negócio para a diplomacia. Eles estão fazendo tudo. Essas análises aqui, é psicograma, feito por empíricos, amadores, bobocas. Não estudar, mas o conjunto é um processo de amador, mas é o psicograma. Ninguém falou nisso até agora. Eu estou procurando ler, olhei a televisão, ninguém falou nada. Eu não sei se tem alguma coisa na internet. Mas o psicograma e o Wikileaks. O psicograma é a espionagem da diplomacia americana. É bem mesmo isso, 100%. É impressionante aqui. Eu estudei o psicograma na época que ele era vigente, na década de 40, está entendendo, para cá, e aprendi muito com isso, e depois encontrei com um cara que era o sujeito que mais sabia disso, ele me procurou, que é esse doutor Aloysio. Então, Valdo, eu percebi o seguinte: a diplomacia dos Estados Unidos mete o pau no mundo inteiro, só eles que são os bons também. Eles não têm nada de... Mas eles são até que eles pegaram algumas coisas que são os maiores fora da lei da história, é a inteligência americana e a CIA. E agora a gente está vendo aí a diplomacia, porque eles colocaram o psicograma da diplomacia.
Isso é horrível. A diplomacia foi para o espaço. Eles pegaram a Europa, tudo quanto... Acabou a cosmoética, a ética toda não tem. Até da Europa, tudo quanto é dirigente, eles meteram o pau. Tudo tem Não, defeito. Eles não têm defeito. Aí tem uns 15 que eles estão falando, todo mundo. Uma vergonha absoluta. Agora o Wikileaks não está sabendo que ele está pondo isso. Alguém vai ver que é o psicograma que eles estão usando. Uma outra coisa, depois de 60 anos, essa turma da diplomacia nem sabe o que é psicograma. Eles estão fazendo de gaiato, tudo é uma macacada. Estão macaqueando as coisas do processo da psicologia. Agora, os psicólogos são os bobos, né? Mas que ninguém fala nisso. Principalmente, nos Estados Unidos não tem psicólogo, né? Você sabe disso. Nos Estados Unidos não tem filósofo. Eles querem falar aí a turma toda que tem. Entende? Não dá. Eles são muito fracos. Tudo pensa dentro do processo, porque isso é igual o fanatismo, né? Igual a religião. Pensa tudo visando dinheiro, então o negócio não funciona. Professor Valdo, sim. Eu não entendi muito. Você pode explicar melhor? É? Eu não entendi muito. Eu acompanhei de certo modo, mas não entendi a sua visão aí do assunto. Em 1940, etc., a turma começou a estudar demais na psicologia, principalmente na Bélgica, os processos do superdotado. Com esse processo da superdotação, havia um cara que saiu do Brasil, que era psicólogo, que era o doutor Aloysio, e foi para Louvain, na Bélgica, em outros lugares. E ele passou a Segunda Guerra lá. Então, ele era doutor no assunto do processo de superdotação. Nos problemas da superdotação, eles chegaram à conclusão que o melhor era fazer o psicógrafo. O psicógrafo era a técnica de você ficar com a pessoa durante 3 dias e anotar todas as reações psicológicas dela. Aí você tinha a ficha pessoal do cara, a moral dele, o caráter, o temperamento, as tendências, o que ele precisava, como é que era. Isso então foi constituído como um psicograma. Agora, o que se passa? Quando acabou a Segunda Guerra, os americanos viram aquilo, juntaram todo mundo e falaram assim, não, mas isso aqui não pode ser dado para o povo. Porque senão eles vão começar a fazer o levantamento de todos os perfis dos políticos e de nós líderes. Ninguém é perfeito, vai mostrar muita sujeira, isso vai criar um caos. Isso é a desculpa judaica dos americanos. O que eles pegaram? Pegaram esse psicograma e levaram para eles. Colocaram isso na CIA, algumas pessoas que dirigem as coisas do Pentágono, que é o belicismo, e na diplomacia, junto com o processo do chanceler, o processo da política internacional. Agora, o que se passa? Isso faz 60 anos. Você vai pegar nos dicionários de psicologia, você vai ver que tem psicólogo e psicograma. Na história, etc., um processo histórico que foi usado há muito tempo. Tal. Por quê? Eles tentaram acabar com esse negócio. Agora... Peraí, eles levaram, como o senhor diz que eles levaram para a CIA, para a diplomacia, a tecnologia, eles de toda testaram e chegaram a adotar. Mas não foi só eles. São eles, os japoneses, os judeus e algumas pessoas da igreja. E no Brasil, depois que o doutor Aloysio veio para cá, ele começou a ser perseguido. Então eles também quiseram, porque ele saiu e começou a fazer o psicograma de alguns. Isso na época da Revolução. Desde esse ponto, então, o Baudelaire então viu a coisa, foi atrás dele, acabou com tudo quanto era papel que havia e tudo que ele tinha escrito. E ele começou a ser perseguido. Agora, todo mundo estava atrás do Aloysio. Japoneses, judeus, americanos, gente da igreja. Você está entendendo? Todo mundo atrás dele, para ele trabalhar com eles, porque o homem era a cabeça, é o que estudou mais. Agora, como é que eu fiquei sabendo desse homem? Uma pessoa entregou para ele o conscienciograma e falou assim, olha aqui, isso aqui eu acho que está na sua área, é bom você ler. A hora que ele viu, falou assim, bolas, era isso que eu queria fazer.
que aqui está todo abrangente, é o consensograma. Ele aí vem atrás de mim no Rio, vai atrás e começa a ver meus cursos, a situação toda, mas já estava bem velhinho já. Então ele fala, Valdo, isso aí é o que eu sempre quis fazer. Isso é mais do que o consensograma. Agora, eles acabaram com o consensograma, eu estou sempre seguindo. Ele ia lá em casa um dia por um trajeto, no outro dia por outro trajeto, porque ele sentia, ele sofria, sabe, assim de perseguição. Porque todo mundo estava atrás do homem. Os japoneses queriam levar ele para o Japão. Os americanos queriam que ele fosse para os Estados Unidos. Por aí vai, todo mundo. E ele querendo fugir de todo mundo. Agora, o que se passa? O Golbery, com o povo, deu em cima dele e acabou com os livros dele, tudo que ele tinha escrito. Agora, o que se passa? Quando ele veio ao Brasil, a Federação das Indústrias de São Paulo pediu para ele fazer um levantamento de alguns políticos. Isso acabou com ele aqui no Brasil. Foi assim que o Golbery descobriu. Havia um cara chamado Robertão. Esse Robertão, ele passou com ele 3 dias e fez uma ficha. Ele me falou do Robertão. Tem vários desses. Por exemplo, se tivesse feito a ficha, o Collor nunca tinha feito besteira no Brasil. Eles teriam visto o Jânio Quadro. Você está entendendo? Esse povo todo está aí. Então, todo mundo teria sido orientado o que é que devia de fazer, que é o que falta. Agora, então, esse consensograma, ele virou para mim e falou assim, Valdo, você tem uma sorte. Você mexe com um processo parapsíquico muito avançado. E o Espiritismo te salva. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida, foi participar do Espiritismo, que ninguém liga para você. Você pode falar à vontade, escrever sobre tudo. Porque se eles vissem, o seu consensograma é muito superior ao psicograma que nós todos fizemos. Isso vai ser uma bomba com o tempo, quando eles forem descobrindo o que é o consensograma. Entende? Mas você não precisa ter medo, esse povo é burro. Eles viram o consensograma porque a gente falou. A turma é burra, ele tem razão. Tá bom, mas agora, aí a então você veja, com a isso eu estou vendo há 60 anos. E o Alberto veio faz uns 20 anos, uns 40 anos depois, ele apareceu. Por lá que eu publiquei o consensograma. Entende? Faz uns 15 anos por aí. Ele esteve aí comigo. Hoje eu não sei mais dele, para mim ele já morto. Ele estava em muita idade. Eu queria até ajudá-lo. Ele queria fazer uma grande instituição superdotada. Agora, ele me analisou. Eu pedi para ele para fazer a análise minha. A análise dele não era de psicanálise, era de psicograma. Eu falei assim, não, você é superdotado. A gente mostra por isso. Você é melhor do que eu. Eu falei assim, não, doutor Alberto, calma. O negócio não é ele. Você é melhor do que eu, porque você deu parapsiquismo. Isso aí é superior. Agora, era isso que eu queria. Você chegou. Agora eu virei para você, eu demorei 22 anos fazendo esse vídeo. Livrinho à toa, um manual, besteira. Isso aí pode ser feito muito mais, pode levar para 50 itens diferentes. Agora ele ficou doido a hora que ele viu o consensograma. 7 vezes as perguntas que ele me fazia. Participava do meu curso, sentava na frente. Você chegou a ver o doutor Alberto? Teve gente que a Marina conheceu ele, eu apresentei para todo mundo lá. Mas é que eu não queria aparecer. Não está entendendo? Eu tinha medo de ser morto. Ele era um arquivo vivo, então poderia virar presunto. Sabe como é que é? Vira presunto, né? A queima de arquivo. Agora, o que é engraçado é que se ele visse isso hoje, o Wikileaks está fazendo a represália, está nos vingando. Você entendeu como é? É a represália do negócio. Eu devia estar felicíssimo se tivesse visto isso. Entendeu? Agora, eu fico pensando, será que ele dessomou e está ajudando esse povo na internet? Ele com aquela cabeça é bem possível. Eu vi os comentaristas, não sei se você ouviu, da Globo News, comentando que quem está fazendo uma festa com isso são os historiadores, né? Porque pela legislação americana, demora 30 anos para a diplomacia soltar essa documentação. Por lei é obrigado lá. Aqui no Brasil ninguém nem sabe, né?
Desconheço, Agora, nem o sei. problema é que a gente tem que E aí eles estão demorar festejando, no máximo né? 3 dias para fazer o levantamento da pessoa. 3 Agora, dias. o que é engraçado é que quando o doutor Luiz chegou, falou assim: doutor Luiz, eu não uso 3 dias, eu uso só 2. Eu ponho a pessoa perto de mim, igual uma galinha com um pintinho, e depois faço uma espécie assim de impacto, né? Para a psique da pessoa. Às vezes muda, de uma hora para outra. Eu preciso de 48 horas vivendo comigo, o tempo todo, para ficar no holopensene. Expliquei isso para ele. Ele disse: não, é porque processo de parapsiquismo aí você implementa, você enriquece, a coisa potencializa. Entende? Agora, é uma pena, doutora Luiz, que a gente não pôde mostrar nada. Eu queria que ele me desse as coisas dele para a gente eu publicar, mas ele não quis entrar com nada. Ele já estava muito amedrontado. Eu sofria perseguição de todo mundo. No mínimo 4 países estavam atrás dele, fora o resto. Valdo, Agora ele vinha com roupa diferente, conforme o dia. ele criou tudo sozinho, ele tinha alguém Não, já... ele tinha a turma de Louvain que fazia as coisas, mas ele, pouco a pouco, se salientou, né? E ele passou lá durante a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, ele veio para o Brasil. Você está entendendo? Porque a Segunda Guerra pegou esse povo tudo fazendo pesquisa. Não, é o mesmo, é ele mesmo. Ele foi para lá para estudar. Ele estava lá na época da guerra. Não falo. Eu não quero, porque eu não sei se ele morreu. O nome dele é Aloysio só, mais nada. Eu não falo não, porque o povo aí, todo mundo atrás do homem. Ele foi um brasileiro que estudou na Bélgica, ele não é belga. Um grande psicólogo, um dos maiores psicólogos que eu conheci na minha vida. Aqui no exterior, esse aí foi o maior, brasileiro. Agora, um dia, a gente vai levantar a memória dele, calma. Isso aí vai acontecer. Agora o Moreno... Ele não vai ficar morto o tempo todo, não. Ele ainda vai fazer a ressurreição. Vai chegar a hora dele. O Moreno é uma outra linha. Hein? O Moreno, psicólogo. Moreno é mais da parte de sociologia, né? Mas tem a ver, tem coisa... Eu sempre falei do Moreno, pedi um pouco para estudar, indiquei tudo isso. Mas agora, o Aloysio é superior a esse povo todo. O homem era terrível. Você há de ver, ele foi o cara que entendeu mais o conscienciograma de todo mundo que eu encontrei. Ele veio atrás de mim por causa disso. Só isso aí é que é. Isso é que era o meu sonho de horário de consumo, você está entendendo? A situação toda que eu desejaria na vida. Foi o que eu fiz. Agora, me deu uma pena de ver, porque eu já tinha ouvido essa conversa de outra pessoa. Quando eu publiquei o Projeciologia, o doutor Sebastião, que era um advogado, que era amigo do Ercílio Mais, trouxe um recado dele para mim, que aquilo era o livro que o Ramatiz desejava ter escrito, junto com ele. Então, veja, na questão do Projeciologia foi o Ramatiz com o Ercílio Mais. Na questão do conscienciograma foi o doutor Aloysio. São os livros que eu desejaria ter escrito. Você está entendendo como é que é? Agora, veja, os dois, um eu trabalhei 19 anos, o outro eu trabalhei 22 anos. Eu trabalho também, não foi assim. Né? Valdo, aqui na página 32, na taxologia, no número 7, relação do líder com os liderados. Relação do líder com os liderados. Sim, eu queria perguntar o seguinte, para a gente que já teve no passado poder, liderança, com base no poder herdado, com base na força, né, em cima dos outros, o que seria o mais importante para a gente conseguir hoje ter isso, essa relação de discernimento mesmo, e não de força? O problema é você fazer primeiro a autocrítica da sua pessoa, através da avaliação pessoal do conscienciograma. Segundo,
fazer a heteroavaliação do seu líder, ou de quem você está achando. Seja um ícone, um ídolo, alguém que é uma amizade raríssima, alguém nesse sentido. Você pegar e fazer a heteroavaliação conscienciogramática dele. Tudo com muita cosmoética, bastante crítica na história. Esse é o caminho, com isso você caminha mais. Você me conhece há quantos anos? Pega o conscienciograma, primeiro faça uma avaliação sua, depois faz uma minha. Eu sou mais velho que você, eu posso ser seu pai. Presta atenção. Você me conhece há 2 décadas? Eu lembro quando você chegaram, 2 loirinhos pequenininhos, né? Não, meu pai tem exatamente a tua idade. Engraçado, meu pai nasceu em 32, no interior de Minas também, de Teófilo Otoni. Eu estou com 78. Já sei, meu pai, realmente. 78. Mas e aí com essas duas Agora, análises? faça isso. Com essas E duas vamos análises. ver, mete o pau. Agora, primeiro você analisa você, depois você vai me analisar. Depois você traz as 2 análises que eu vou examinar. Eu e você. Sim, mas aí esse pequeno gap... Agora, não pode ter complacência, nem com você, nem comigo. Mas o que eu faço com essas análises? Conscienciograma, vai lá, te vira. Primeira, Mas como que isso vai me ajudar? Já foi com 5 cobaia na costa? Sim, estou participando. Então, começa por aí. Olha bem, através do conscienciograma. Com essa avaliação, você vai entender o que é líder e liderado. É o processo do poder, que, na verdade, é a relação de discernimento. Que é a base de tudo. Mas você diz A para base da analisar... força é isso aqui. Você diz É para a força do analisar essa discernimento. relação de líder e liderado hoje, de você como líder e eu como liderado, é isso? Pode ser? Pode ser, né? Mas isso aí é para você começar. Você me analisando, assim com calma, e eu podendo te ajudar, vai servir para alguma coisa. Para você ter outras ideias, oportunamente. Entendi. E a gente, por exemplo, se a gente tem essa ideia inata, que a gente já trabalhou com essa questão de liderança, né? Que traz até uma certa soberba de achar que continua tendo essa relação. Examina tudo. Agora, ó, veja o temperamento da pessoa e veja também o resultado da vida da pessoa. Entendeu? Tem que ver a parte intraconsciencial teórica e a parte extraconsciencial prática. Examina isso. Agora, o conscienciograma dá um banho de loja mesmo. Tem tudo lá para começar. É tanto que eu falava, ó, o ideal é fazer um conscienciograma com 50.000 questões. Aqui tem 2.000 só. Agora, eu só falo o seguinte, não adianta chorar, nem fazer xixi pelas pernas abaixo. Essas 2.000 não tem jeito de ser retirado. É daí para mais, e não para menos. Não tem jeito de fazer ligucinho. Então, a partir disso, tudo fica pior. Quer dizer, fica mais sério. Está entendendo como é que é? Também no conscienciograma, uma das linhas de trabalho seria também ver as possíveis respostas de cada questão e a pontuação que elas poderiam receber, né? Não, Seria com já o tempo, a pessoa fazendo algumas folhas de avaliação, ela já vai ver o nível que a pessoa está. Não tem jeito. E aí você Aquilo poderia é fácil. padronizar isso. É o né? que o doutor Alberto falava. O seu aí a gente testa o negócio na hora. Assim. O que eu quero dizer é o seguinte, cada pergunta daquela, quer dizer, o conscienciograma em si já é uma escala, mas cada pergunta dela é uma escala também, se você colocar as respostas. Qual resposta de Agora, 0,2, Eu estudei o 0,4? psicograma, lá pelas tantas eu vi que não tinha nada que poderia me dar para enriquecer qualquer coisa. Antes de conhecer o doutor Alberto, já tinha estudado o psicograma. Achei nada. Minhas viagens ao exterior, uma das coisas que eu procurava muito era os livros de psicologia que não tinha no Brasil. Agora, depois me deu a pena, porque hoje você só vê psicograma e psicógrafo nos dicionários como sendo uma coisa que era usada, que foi descartada. Agora, quem deu a iniciativa, segundo o doutor Aloysio, foram os americanos.
Por isso que a gente nota, ó, os americanos que quiseram pegar aquilo e levaram para a diplomacia, para o Pentágono, para a espionagem, para a CIA. Tiraram do domínio público. É um erro. O negócio é colocar o psicograma. Isso aí, então os psicólogos caíram de fato. Nem viram isso. Esse conselho aí de psicologia devia estar atrás disso. Vamos colocar o psicograma para ajudar esse negócio, para ajudar a política, de tudo quanto é país. Agora, eu cansei de falar nisso, depois fiquei quieto. Uma vez que eu fiz uma aula com um monte de psicólogos, toda gente que não está conosco. Falei essas coisas, não adiantou nada. Não, ele está falando coisa da história, isso aí não interessa. O povo é bobo, né? Não tem prioridade. Agora, a psicologia é a mais boboca nessa história. Não viu nada disso. Ela foi usurpada, usurparam o que ela descobriu, o que ela fez, a técnica que ela usava. Ela nem percebeu. Roubaram, na calada da noite, ela nem viu o roubo. Entende? A verdade é essa. Agora, o Wikileaks está aí. Toda verdade, cedo ou tarde, vem a furo. É bobagem querer esconder. Todo acobertamento acaba implodindo. O Wikileaks, ele surge, como eles colocaram, ele surgiu até para ir contra as ditaduras da África, sobretudo. Ele e tal. fez com intenção boa. Então, a avaliação que você faz desse site, ele acaba sendo positivo? Eu acho que ele é positivo. A gente precisa disso. Agora, uma coisa, aí mesmo, aí nos dados aí dessa folha de ontem, está falando que tem americano, lá inclusive político, que é favorável. Que essas coisas dividem, falar tudo. Afinal de contas, democracia não é isso? Liberdade de pensamento não é isso? Livre expressão não é isso? Agora, eles acham que a diplomacia nunca mais vai ser a mesma. Depois disso... Professor, o Balzac, ele chegou perto do psicograma, né? Naquela perfilologia. Mas o problema é que o caso dele era literário e ele queria fazer uma concorrência, uma competição com o registro civil. Ele queria criar personagens como se fosse um novo mundo, a nova vida, a nova sociedade, com caracteres, quer dizer, com personagens diferentes. Então não é bem isso. E outra coisa, ele não tinha técnica. Agora, o psicograma tudo é técnica. Tem que colocar dentro do da jeito que o psicologia. psicograma também tudo é técnico. É E o tudo vendo o Aloysio de processo de uma maneira Azevedo, científica. o nosso Aloysio de Azevedo, ele também entrou bastante dentro Todos da esses mas tudo é sociologia. conversa fiada. Quem faz literatícia, Quando- tira do caminho que você vai perder tempo Mas ele com ele. descreve muitos personagens. No Cortiço, então, professor, ele esmiuça bastante, né? É uma opção de coisa para ela, mas tem um monte deles que andaram estudando Chegou isso. perto, A não estou dizendo literatura que é toda seja, baseada mas- nisso. Mas o problema não é esse. O problema é estudar as múltiplas personalidades de líderes, principalmente os políticos. Olha o Brasil, quanta gente. Agora, o último que apareceu, Tiririca, você quer ver? Agora, se estudar os caras que criaram o Tiririca, esses que colocaram o Tiririca como candidato, e qual interesse que eles tiveram? Estudem que vinha puro. Tem aquele, acho que é deputado lá do Espírito Santo, Malta, não sei o que é Malta, que está defendendo uma lei, ele está fazendo um projeto de Para o lei. analfabeto votar. Isso é um absurdo. Analfabeto Mas já votar. acabaram com ele, parece, né? Já começaram a falar umas verdades em cima dele. Já tem muito analfabeto que já está votando, não precisa de aumentar isso. Tá? É muita gente que é analfabeto formal, que não sabe nada, o próprio Tiririca foi reconhecido como sendo analfabeto formal. O pessoal do Prona, lá do Enéas, já fez de propósito para escolher o Tiririca. Entre Esses vários, isso para colocar o genuíno lá dentro, esse povo todo. Tudo é golpe político, né? Estou passando alguns dias em Recife. Tentei fazer experimento no qual buscava discernir alguma coisa da psicosfera das pessoas na praia. Consegui.
forma muito superficial. Teria alguma dica? E com relação ao duplo energético do oceano? Não, isso tudo ajuda. Vê se você melhora a evidência. Agora, ó, o ideal é estudar o acoplamentário. Poderia explicitar em interaciologia a interação dos opostos? Isso aí é como a gente faz. Todo mundo tem alguma ligação, mesmo aqueles que são mais antípodas na vida. Isso faz parte do serviço. A gente tem que examinar essas coisas todas, como é que são. Eu mesmo escrevi essa noite um verbete sobre interação dos opostos, que é um processo de duplologia. Sabe como é que é? Então, por exemplo, o processo numa dupla, onde uma pessoa é ótima e a outra pessoa é péssima. E aquilo ainda demora muito tempo os dois vivendo. Como é que é e por quê? Agora, o verbete é bravíssimo sobre esse aspecto, dentro do processo da duplologia. Entende? É justamente a interação dos opostos. Então, por exemplo, eu falo, eu coloco lá na listagem 10 itens, tendo uma tabela, mostrando, de um lado a bela, do outro lado a fera. De um lado uma serenona, do outro lado uma consréu ressomada. E por aí vai. São vários casos desse jeito. Agora veja, aquela mulher está ajudando o duplista dela. É isso que eu quero mostrar. Entende? Agora, não é fácil. Isso que tem aqui é justamente a interação dos opostos. Sempre tem uma relação. Por exemplo, sabe, nasce ela, uma serenona, resolveu fazer uma coisa dessa, porque tem dó daquele homem, porque há muito tempo ela tinha feito uma bobagem com ele. Então ela quer melhorar a situação. Agora, fica engolindo sapo, vivendo com ele. Sabe como é que é? Esse item teria relação com a taxologia 9, relação do tenepsista com os assistidos? Teria, mas agora não é bem por aí. Assistido, todo assistente tem relação. Agora, quem é que não tem relação com o outro? Se você encontra com a pessoa que é sempre gente que você já encontrou antes, nós todos temos uma inter-relação uns com os outros. O psicólogo que é citado para o psicograma é Luiz Pimenta de Minas Gerais? Sim, ele ainda é vivo. Não é não. O nome é outro. Não tem nada a ver com isso. Agora todo mundo vai que a Luiz vai aparecer como se isso vai acontecer. Eu já faço isso há uns 10 anos, né? Agora de vez em quando tem aí. Não é esse, não. Escuta, depois você olha para mim, longevidade da somatologia, o nome que eles estão dando para a instituição, escreve para mim aí, por favor. Tem que saber ainda, porque ontem eu pedi, mas ninguém falou nada. Eu quero para colocar lá dentro. Já tem o nome definitivo de vocês? Já tem o nome? Não, né? Então, arranja esse nome com ela para mim. Solta o nome aí para ela. Ah, não está não? Ah, é? Tá bom. Vai ser bom, então. A gente vê isso com calma, né? Professor, aqui. Eu queria entender melhor como é que fica a relação de discernimento com relação, por exemplo, aos deficientes físicos, negros, enfim, populações que têm alguma diferença, né, reconhecida, vamos dizer assim, em termos sociais. E como é que ficaria essa relação de discernimento em termos de políticas públicas? Por exemplo, você é favorável a ter essas vagas que são destinadas aos negros nas universidades, a ter um tratamento diferenciado para essas pessoas? Todo mundo que chama atenção para racismo. Eu também acho. Todo mundo que chama atenção para racista é mais racista do que aquele que estão combatendo. Isso é uma regra que eu acho de etnia e racismo. Não, pois é. Isso é uma loucura. Então isso tudo aí é bobagem. Falta de discernimento. Isso não é o prioritário, não é o ideal. Uma outra coisa, é aqueles processos que o governo lança mão de coisas fajutas e erradas, porque não tem outros meios para se sustentar. Agora estão querendo fazer discriminação dos processos, ou descriminalização das drogas.
Isso, eles estão jogando a toalha, porque eles não estão dando conta do negócio. Já arranjar desculpa que isso aí faz mal para certas pessoas. É uma vergonha. Inclusive o governador do Rio está no jornal falando que precisa. O governador lá sempre foi meio alterado. Você sabe da história dele. O nosso amigo lá da tribuna da imprensa falava das coisas dele. De modo que é uma vergonha. A mesma coisa é isso aí. Até porque a pessoa não deixa de entrar numa faculdade pública pela cor. Se ela faz um vestibular, quem está corrigindo sabe a cor Se uma pessoa estuda, ela vai em qualquer lugar, todas as portas se abrem. Isso é bobagem. Todo mundo que apela é porque não estuda. Uma outra coisa, eu estou vendo, por exemplo, hoje, tem pouca gente na hora do almoço, não tinha ninguém lá para eu atender, e não tem quase ninguém aqui hoje. Isso mostra que eles estão usando aquela técnica de brasileiro errada e burra, que é estudar antes da prova. Eles estão estudando porque domingo vai ter a prova aí de conscienciologia. Por isso que essa turma sumiu. Muitos desses que não apareceram, vocês aí, ó, que não apareceram, estão usando uma técnica errada, que é estudar antes da prova. Isso está errado. Eu nunca fui assim. Eu acompanhava a matéria. Quando chegava, eu estava preparado, não precisava estudar muito, nem nada. É isso. Só quando o professor dava o negócio antes, um dia antes, ainda tem isso aqui. Um plus, algo mais, um pós-fácil, um adendo. Aí a gente ia estudar só aquilo, mas eu nunca fui disso. Agora, isso é burrice, é uma péssima técnica. Você tem que acompanhar a coisa, sabendo o que é. Trazendo aquela... Negócio bem seguinte. Tinha a ponta da língua, sabe? Aqui. Mas olha, hoje ó, tem muito pouca gente que desse povo. Está estudando. Já mandaram aviso para mim. Na hora do almoço, eu disse, hoje eu vou ter que comer essa comida toda, não tem mais ninguém aqui hoje. Outra coisa, melhor da história. Lá hoje abriu 10 para as 11. É justamente no dia que não tinha ninguém, eles abriu mais cedo. Aí, está gelado lá dentro. Tudo assim, acertado, tudo antes, sem nada. E outra coisa, tinha muita comida diferente hoje lá. Você podia escolher à vontade. E, professor, uma última dúvida é assim, quando a pessoa trabalha num ambiente onde há muita opressão e exploração do trabalho, e essa pessoa reconhece isso, tem o discernimento, mas assim, as pessoas do ambiente não têm esse discernimento, até que ponto, eu fiquei pensando assim, o que seria uma relação ética, né? A abstenção total e deixar que essas pessoas tenham as suas próprias vivências, ou vale a pena, por exemplo, uma intervenção... É necessário ver a sua função. Qual o seu cargo? O que você desempenha lá dentro? É aí que a sua responsabilidade aumenta. Porque com quem você trabalha, você não pode ficar calado. Você tem que ser sincera. Tem que ser autêntica. Tem que ser responsável. Como é que fica? Então aí é que entra o processo. Aquilo que é o next door, sabe? A prosêmica. Aquilo que é seu. Quando você fala com quem são superiores. Lá na Epígrafe tem um livro sobre tempo que fala sobre prosêmica. É coisa nova. Há muito tempo um cara escreveu sobre prosêmica, agora tem um outro. Eu nem vi, porque isso aí não me interessei muito. É um bico do livro sobre tempo. Vai lá, você fala com o Hernando que ele te fala o quê? Só um esclarecimento. Com relação aos superiores ou aos colegas de trabalho ou ambos? Não, é todo mundo. Todos. Né? Aquilo que te diz respeito à sua responsabilidade. Por exemplo, se você trabalha num determinado setor, você é líder naquele setor. Sendo líder, você tem responsabilidade com as pessoas. Não pode estar sonegando informação. Tem que mostrar, ó, aqui tem uma opção de coisa errada. Por exemplo, se eu sou... Vamos melhorar isso, porque senão, ou senão cai fora. Isso que eu ia falar. Quando você é chega liderado... num ponto que não dá, porque ninguém quer mudar, você deixa, né? Deixa o carro seguir. Você salta. Mas aí que vem a pergunta, por exemplo, se a pessoa sai de lá e ela tenta ainda, digamos, se ela tem a intenção de ajudar as pessoas que estão lá, é possível ela fazer algum tipo... Não, é melhor largar... de fora e começar a falar, não, isso está errado. Não, isso aí é anticosmoético. Você tem que falar lá dentro. Sim. Ou senão não fala, cai fora. Você viu que não tem jeito. Agora, você vai lá para fora e começa a tirar pedra, isso não pode. Pedra estilingue da vidraça, isso não pode.
quebrar o telhado de vidro da pessoa? Não pode. Fica lá dentro que tem que fazer. Isso é aquela técnica que a gente fala, cosmoeticamente, o seguinte: a pessoa chegava no instituto e começava a ver defeito. Eu falei assim, não, em vez de defeito, você entra e vai corrigir esse defeito que você acha que tem. Isso é a primeira coisa. Depois você fala, isso aqui é a verbação, verbaciologia. Não pode ir para fora e meter o pau. Faça primeiro. Agora, se você entra lá, começa a fazer o seu serviço e mudar o ambiente, isso é a verbação. Aí você pode começar a falar do que você está fazendo, o que você já fez, como é que é. Esse é um caminho. Professor Valdo. Sim. Professor Valdo. Aqui, ó. Na fatologia, ali na quarta linha, de baixo para cima, você poderia comentar o clima socioafetivo favorável à autoexpressão crítica? O clima socioafetivo favorável à autoexpressão crítica é uma das coisas mais difíceis que tem para você encontrar por aí afora. Porque quanto mais a pessoa dirige os outros e lidera trabalho mais sério, mais ela se julga Deus na Terra. Entende? Então aí é um processo. Então esse clima socioafetivo favorável tem que ser criado pelas pessoas com boa intenção e mais equilibradas, com maior discernimento. E o que mais dificulta na criação desse clima, assim, o que mais impede? É porque mostra a verdade, é isso que nós estávamos falando, mostra a realidade das pessoas. É o problema do conscienciograma. A autoexpressão faz a heterocrítica. Essa heterocrítica cria um problemão. Autoexpressão crítica. Ela vem com a heterocrítica sedotária. Então mostra os erros da pessoa, os trafados que ela tem. Lá dentro da empresa, isso aí é mais problemático. Então tem que ter paciência. Agora, o problema é a pessoa corrigir através dos seus atos, da função, do exercício do seu cargo. Você começa a corrigir e ser diferente dos outros. Até que aquilo, pelo próprio trabalho seu, vai chamar a atenção do povo. Aí eles vêm falar com você, aí você abre o jogo. Então a iniciativa é sua de funcionar bem. Mas a iniciativa fica por conta deles de implodir com o assunto. Abrir o jogo. Esse é um caminho. Entendeu, né? Professor, página 20, na efeitologia. Na minha terra é 30. Desculpa, na minha terra é 30. Agora, efeitologia, o que Estou tem? ficando ceguinha. Professor, efeitologia, queria que o senhor comentasse os efeitos preparatórios do convívio interdimensional e estreito para a futura ressoma da consciência e dessoma da consciência. O caso todo aqui é o seguinte: o convívio interdimensional é muito importante nessa questão. Então, por exemplo, você tem uma ideia. Quando a consciência ela tem mais mérito, porque tudo é um processo de mérito, ela então começa a ter mais contato e convívio, do jeito que essa turma, por exemplo, aí da Interlude, que está fazendo curso intermissivo, vem aqui. Quase todo dia tem deles aqui, praticamente todo dia. Tem essas consciências que ficam observando o que nós estamos fazendo com a conscienciologia. Então a mesma coisa eles fazem para ver quem é o pai, quem é a mãe, qual o irmão que ele vai ter, ou irmã, como é que é a situação, o ambiente que ele vai viver, a escola que ele vai estudar, até a professora que ele vai ter. Ele vê isso tudo antes. Você está entendendo? Convivendo ali naquele ambiente. Então, com isso, melhora. São os efeitos preparatórios do convívio interdimensional estreito para a futura ressoma da consciência e dessoma da consciência. Então, tudo isso faz parte tudo disso. é estudado. Nas dinâmicas também estão aparecendo muitas crianças. Pois é, não. Esses cursos nós todos, né? nós fazemos muita evocação. Essa turma aparece. Valdo. Sim. Obrigada, senhor. A Alessandra, uma vez brigando lá com o Matheus, ele estava muito elevado, ele devia ter uns 4 anos e meio para 5.
Ela virou para ele e falou assim, se você continuar assim, eu vou te colocar num colégio interno. Ele deu uma gargalhada. Ele falou assim, haha, não vai mesmo. Disse, não, por quê? Porque não tem mais esses colégios aqui embaixo, eu averiguei antes de nascer. Eu averiguei antes de nascer. Ele tem muitas saídas assim, né, vinculadas ao extrafísico. Ela viu antes. Ela devia ter planejado, né, que eu vou ficar no colégio interno. O meu caso, né? Agora, o melhor da história, o meu colégio interno não havia. Ele foi feito naquele ano. A situação é totalmente diferente. Muito sério. Não sei. Agora, o que é engraçado né? Professor. Sim. Aqui. Pode falar. Na página 32, em taxologia, o item mais sério que me parece aqui dessas relações todas é o item número 8. A relação dos evoluciólogos com os grupos evolutivos. Ele é muito prático. Né? Pois é, ele tem outros padrões de percepção completamente diferenciados dos demais, né? Pelo próprio padrão do evoluciólogo. Esse aí é mais abrangente, né? O evoluciólogo pega todo mundo. Pois é. Na realidade, é mais da parte dele do que dos próprios grupos evolutivos, né? Devido à questão da percepção ampla, total e restrita com relação aos assistidos ou ao próprio grupo evolutivo. Né? Os demais me parece que é uma relação até um pouco mais parelha, mas no caso do evoluciólogo tem um salto amplo aí, né? Agora, isso aqui são só 10 itens, mas fazem pensar, porque o universo é grande. Sim. O universo de manifestação do processo de discernimento. Agora, ainda no processo dessa relação do evoluciólogo, eu queria compreender, lá na página 29, em fatologia, de baixo para cima, na 6ª linha, os limites interconscienciais claros. Isso. Pois é aquilo que você já sabe com quem você está tratando. Já conhece a pessoa. Então, os limites interconscienciais claros diz respeito a você saber, por exemplo, o fôlego intelectual da pessoa, as possibilidades que ela tem, o talento, os traços da personalidade, daquele perfil que ela apresenta, os potenciais que ela pode desenvolver. Enfim, você já tem a pessoa na mão quanto ao conscienciograma, ou a conscienciometrologia. Agora, então, isso... Você já mediu a pessoa sobre todos os aspectos, você já sabe as medidas dela. Altura, largura, grossura, finura, tudo. Eu lembro que o senhor traz, às vezes, aqui na tertúlia, a questão de... É possível ver para quem tem olhos de ver, né? A questão da percepção. Então, isso no caso do próprio evoluciólogo, o nível de respeito que ele tem é extremamente superior até o que se conseguiria imaginar. Por mais que a gente estude, é difícil até compreender. De agir a partir do psicossoma. Atuar, se manifestar a partir do psicossoma direto. Então, isso muda tudo. É muito diferente. Agora, o senhor acha que os evoluciólogos ressomados aqui teriam esse mesmo padrão de percepção no intrafísico e no extrafísico? Não, ele tem uma percepção acima da média, tem. Por isso que ele lidera a orientação de destino de todo mundo. O processo grupo kármico. É muito sério. Agora, é preciso mais que tem aqui. Eu não li tudo, aqui tem muita coisa para a pessoa ver. O senso de coletividade, a construção do ambiente democrático, o livre acesso ao conhecimento, a igualdade de oportunidades, o clima socioafetivo, que é aquilo que nós falamos, a distribuição de poderes, responsabilidades e deveres, a alternância circunstancial do poder decisório, o comprometimento geral com as decisões coletivas, a integração dos autoesforços.
A integração dos autoesforços. Primeiro a pessoa integra os seus autoesforços, aquilo dela. Aquilo depois começa a fazer dividendo em cima do holopensene do grupo. Esse é o caminho. Agora, tem muita coisa para se estudar também, porque o detalhismo são quase 2 páginas que tem aí. Agora, ainda voltando ao caso dos evoluciólogos, professor, essa integração, esse nível de lucidez, o senhor acha que é desenvolvido logo cedo? O senhor conhece algum caso específico, dados as falando da vida dele? Sim. Sim, eu falei sobre, dei um curso sobre isso, você já leu? Tem um DVD, né? Olha lá que a gente está falando tudo com detalhes. O caso é sério. Agora, eu acho que vocês vão ser evoluciólogos e evoluciólogos em pouco tempo. Eles estão com muita cara de evoluciólogos. É dessa massa aqui, ó, que vão aparecer os evoluciólogos das próximas gerações. De modo como é que fica. Agora, ó, tenha paciência comigo, na sua condição de evoluciólogo. Estou fazendo força. Qual a melhor maneira de lidar com uma companheira super ciumenta e que ainda tem transtorno bipolar? Sei que internar é a última opção. O que a gente faz? Não, uma coisa é o seguinte, fica perto dela mais tempo, entende? Faça mais companhia para ela. E outra coisa, muito cuidado quando aparecer qualquer mulher ou até mesmo homem interessado em você. Corta fora. Toda hora que aparecer uma mulher, você olha para ela. Não para a mulher, mas para ela, sua mulher. Dá um beijo nela, etc. Tal. Com isso, você vai mostrar que, pouco a pouco, vai chegar um ponto que isso, ciúme, é insegurança. Se ela tem insegurança, pode ser um processo da infância, outro namorado, alguma coisa da adolescência, alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que aumentar a confiança dela. Para isso, é bom ter convívio. Você pode melhorar. Eu já vi mulher ciumenta assim melhorar demais. Uma hora para outra. Mas agora precisa saber fazer, né? Do jeito que eu estou colocando aí. E tem homem que não. Ele fica todo vaidoso e a mulher começa a flertar. O nome é esse, flertar. Hoje eles não estão usando isso, porque fala tanto em paquera, ficar gamado, que não sei o que, ninguém olha. Mas o processo é o flerte. O flerte é que cria o maior problema dentro do processo de ciúme. E flerte é uma coisa que nem sempre funciona. É preciso ir com calma. Né? Porque o processo é o seguinte, você convive com um monte de gente do outro sexo o tempo todo. Se for flertar, como é que fica? Se for levar isso a sério, não vai dar nada. Agora, tem mulher que é um problema com o homem, né? Ela é igual o gato lá em casa. O gato me vê, então, esparrama assim, faz o striptease no chão. Tem mulher que é isso. Isso aí é um problema. Estou com um problema sério com minhas filhas. A de 13 anos começou a manifestar comportamentos repetitivos de desligamento da realidade. Processo que ela descreve como se tivesse a sensação de morte. A outra, de 16 anos, começou o comportamento típico de transtorno borderline, sendo que sábado, em um momento de raiva, cortou o braço com gilete. Fiquei preocupada por apresentar o processo simultaneamente típico de assédio. Isso começou a acontecer depois que retomamos as tarefas conscienciológicas. Seria bom levá-las para o senhor examiná-las? Não, se quiser, você traz. E nós vamos dar uma geral nela aí com arco voltaico. Eu conheço a mãe e a filha. Todo nome em si carrega o holopensene do grupo karma, certo? Às vezes um é mais forte do que o outro. Na conscienciologia utilizamos sempre 2 nomes. Utilizo o nome mais forte da minha família, onde o tradicionalismo prevalece. Traço da mineiridade, ponto que o mineiro precisa trabalhar e mudar. Como percebo que atualmente, para mim, não tem mais esse peso, será que ainda mesmo nessa condição o nome tem suas interferências? Faz sentido pensar em mudar ou é bobagem?
Não, fica firme com o seu nome, que ele é muito bonito, fica firme, não muda nada, não. Vamos em frente. Tudo isso supera. Como a gente fala em bom português, sai na diurese. Na intenção dos opostos, o que o senhor acha do trabalho de Jung sobre o inconsciente pessoal e o animus e anima? Olha, isso tudo é bom, ajuda, dá para a pessoa pensar o que é oposto. Mas o processo de oposto que eu falo é superior ainda a isso. É o problema dos opostos em geral. Oposto aí, no caso, é o antônimo, o antagonismo, a antipodia, o opositivo, tudo isso é importante. Me conta, e o longevidade? Só? Não, tá bom. Vocês ficam me devendo, hein? Quarta-feira, depois de amanhã, você quer dizer? Depois de amanhã? Vocês têm 48 horas para me dar a resposta? É isso? Longevidade. Vamos ver se essa turma está funcionando, não é isso? Se a turma que está longeva, se tem ideias, não é isso? Eu acho que tem. Eu sou 100% favorável a essa turma. É gente boa. Sabe? A Roselia é a jovem da história, a Delfina. Né? Você já passou de Balzac? Já passou de Balzac de 30 anos? É idosa, é isso. Já entra. Então, ó, esquenta aí a conversa. Walter, você respondendo há pouco para a Fabiana a questão dos evoluciólogos, né? Nesse contexto. Mas na legislogia, você fala da lei da grupocarmalidade na orientação dos evoluciólogos na PROEX. Você pode aprofundar um pouco isso? Como é que está? Legislogia. É a última. A lei da grupocarmalidade na orientação dos evoluciólogos na PROEX. O caso todo é o seguinte. Quando os evoluciólogos vão dar qualquer orientação dentro do processo da programação existencial, eles não podem fugir, pelo contrário, eles olham em primeiro lugar a grupocarmalidade. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa tem que responder pela família nuclear, que é a primeira família dela. Então, precisa ver se tem dependente, se ela tem responsabilidade ainda lá dentro, o que é que se passa, como é que está a situação. Então, o evoluciólogo nisso, ele frisa, ele não deixa. Tem que ver. Então, é aquela conversa, tem uma pergunta cretina que eu sempre falo. Você está saindo da sua casa, tem alguém lá que você está deixando como dependente? Isso é importantíssimo. São perguntas cretinas em cima do lance, mas de alta pertinência para o problema, para o contexto, para a condição. Se é um dependente, como é que fica? O pessoal tem que responder por isso. Examinar. Os deveres, por exemplo, no direito intrafísico, você tem a responsabilidade dos pais em relação às crianças, né, os filhos, quando pequenos e tal. Até certo ponto, pelo para-direito, a gente vai ter isso em relação ao grupo karma, então, dentro do que você está falando, né? Quer dizer, evolutivamente, dentro daquele contexto, que consciências que a pessoa tem mais responsabilidade? Seria isso? E outra coisa, tem alguém que é dependente menor, isso é o pior que tem aí. Além do processo de dependência, tem o processo da menoridade. Isso tudo tem que ver. Agora, em seguida, tem a terceira condição, que é as pessoas gerontes, os longevos. Tem gente de muita idade que depende de você. Isso também é importante. O processo da mãe, do pai, como é que fica? Então... Mas, por exemplo, quando entra o CMP, já está preponderando a questão do polikarma, não é? Tá. Mas agora a pessoa tem, mas ela não joga isso tudo para cima. Não joga tudo. Ela acerta isso tudo primeiro, para depois fazer o que ela precisa.
Isso já está dentro da atividade dela. Não, tudo bem, mas, por exemplo, a definição do país que ela vai nascer. A família pode ter vindo no segundo momento, já que o que preponderou seria aquela mega tarefa maior. O que eu estou querendo dizer é isso, quer dizer, a pessoa vinha numa linha da Europa, vinha renascendo na Europa, lá tem o Grupo K. A família que ela está aqui agora, ela não tinha contato há muito tempo, né, há pouco tempo, já tem de bastante tempo. Isso não veio num segundo momento para ser resolvido? Aí depende do caso. Depende do caso, né? Todos esses fatores. É a conjunção de fatores. É de ver. A confluência, a convergência dos itens da própria vida, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. E outra coisa, a pessoa, todos esses planos, lógico, são feitos extrafisicamente. Mas a pessoa, até chegar no nível que ela vai ter lucidez, passa 10, 20 anos. São 2 décadas. 2 décadas a vida muda tudo. Pensa bem, há 15 anos não havia nada disso aqui do CAEC, nada de Conscienciologia em Foz. Presta atenção. Aqui, ó. Então, as coisas mudam muito. Preciso ter muito cuidado com isso. A adaptação à vida humana, por mais que a pessoa estude, ela tem que decidir no momento evolutivo correto. Aquele que todas as convergências já foram feitas, não tem mais nada. Não está esperando mais nenhum item. Todos ela já tem à mão. Ela já pode decidir. Então, mas dentro desses critérios evolutivos, há uma sobreposição deles, né? Por exemplo... Mas olha, a primeira coisa, você tem que perguntar, o que sobrou? Sim. De todo aquele plano inicial, o que é que deu o plano real agora? O que ainda está valendo? O que é que tem? Mas, por exemplo, vamos pegar o caso do Zéfiro. O Zéfiro não veio para cá em função especificamente do pai ou da mãe, certo? Era um trabalho maior para renascer. Mas agora, por exemplo... Aí na hora que vem para cá, a gente queria juntar a fome com a vontade de comer, que é o negócio de fazer o bico. Isso. Fazer o extra. O extra. Então. Eu fiz uma série de extra na minha vida. Perfeito. Então, esse extra é muito importante no caso, que é o complemento, o suplemento. Não esqueça isso em nenhuma análise. E outra coisa, a maioria aqui, vai ter esse processo de extra cada vez mais. Nós vamos ter que começar a estudar. Não tem jeito de fugir disso. Dentro dessa linha que o Lott está colocando, professor, nós teríamos também uma espécie de assinatura pensênica, ou seja, algumas pessoas que você tem um vínculo positivo, equilibrado, não existe nenhum resgate a maior para fazer, como no caso de uma família nuclear, mas que você tem que puxar, ajudar, trazer com você aí, ombro a ombro. Seria uma espécie de assinatura pensênica, uma espécie de responsabilidade assumida? Mas isso aí é um dos itens, né? Mas o problema é que são tantos itens. Sim. A pessoa tem que ver o que é o prioritário, o que é o relevante nessa história. A orquestração de tudo. Os detalhes depois vêm com o tempo, e é muito detalhe da própria vida. A situação é séria. Agora, a minha vida, por exemplo, tudo se encaminhou para eu ter um processo de muito contato público. Meu processo na universidade era 1 milhar de pessoas. Dentro do trabalho que eu fazia, eu tinha que ter aquele contato. Meus problemas de empresa no Rio eram 1 milhar de pessoas. Processo da Conscienciologia, 1 milhar de pessoas. Você está entendendo? Há um processo desse comigo que não tem jeito de fugir. E outra coisa também, o problema de lecionar praticamente, você tem que dar aula, mesmo sem falar que é aula. Ao tempo todo você tem que estar trocando figurinha com um monte de gente. Não, minha vida inteira. A faculdade era assim. Você veja bem como é que é. Então, cada um, essa conotação, tem que ver de cada um, como é que você é. Mas ainda trazendo o aspecto público, sem essa questão pública inicial, a maior,
teria sido mais A difícil? tendência das pessoas é o seguinte: quanto mais você fica com esse discernimento que nós estamos falando, mais relação com consciência você vai ter. Agora vai chegar um ponto, chega nesse nível meu, querendo ou não. Muita consciência, muita consciência, o tempo todo. É de um lado e do outro, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Você entende? Isso também, no seu caso, na mesma linha que você fala do seu holopensene com mar, com bibliófilo, também seria a questão dos grupos? Você tem esse holopensene? Então, essa questão de ter milhares de pessoas o tempo todo, isso também seria nessa linha? Também. Por causa do contato com os princípios conscienciais. Meu negócio, no fundo, vamos dizer, a minha raiz básica é o princípio consciencial dos outros. Eu, por exemplo, Loche, eu fui lá agora mesmo, depois disso. Nós fomos lá no Hotel das Cataratas. Na hora que está passando de carro, eu vejo aquela mata fechada, né? O Parque Nacional, dá vontade de ir para lá. Você está entendendo? Quer dizer, eu sou um Tarzan, eu sou um bicho do mato, eu sou um índio nessa hora. E, no entanto, eu não sou nada disso. Entende? Então, eu estava olhando, o Pedro estava comigo no carro, a gente falando lá. Porque lá eu vejo que tem uma área, por exemplo, lá dos 10 quilômetros, que há muito tempo teve gente lá que andou tirando um bambu, o bambuzal que tinha lá, o bambual. Eles andaram tirando os bambus que tem. Então, do lado direito tem muito bambu quando você vai. Agora, a mata é das mais fechadas que tem aqui, é aquele trecho lá deles. Agora, é uma beleza, porque aquilo dá filme, dá tudo que você quiser. Mas isso não é nada. Eu fico olhando, por exemplo, as nossas coisas aqui. Você olha lá no sedimento. Onde nós tivemos sedimento? A hora que está saindo, eu estava olhando aqui lá. Dá vontade para ir ficar debaixo daquelas árvores. Entendeu? Eu, se eu pudesse, eu faria abertura debaixo das árvores, porque a gente fazia isso. De vez em quando eu saía com a turma, vocês mesmos eu saía. Entendeu? Tinha uma que gostava de sair comigo, a Camila, lembra? A gente ia ao Rio, via as coisas, tudo. Eu rodava com esse povo todo para mostrar a realidade aí com o povo todo. Mas sempre tinha 3, 4 pessoas, né? Você lembra disso? Então você veja, eu tenho isso, é o processo da natureza. Isso faz parte do serviço. Agora eu vejo o seguinte, a tendência de vocês todos é caminhar para isso. Eu não sou exceção. Eu sou vulgar nessas minhas reações. O princípio consciencial tem tudo e tem que começar pelo processo da natureza. Então a mata, as minhas irmãs árvores, você não pode desprezá-las. Então, esse negócio do Partido Verde, Dedo Verde, plantar, essa coisa, tudo isso é secundário, a coisa é muito mais embaixo, é muito mais séria, em relação com a humanidade anterior. Quer dizer, os princípios conscienciais do início, do princípio, do começo da evolução. Agora, vocês já foram lá no discernimento e já viram como é que está bonito o gramado, com aquele monte de árvore alta. Dá para fazer filme ali. Agora, toda vez que eu vejo isso, me dá vontade de ir para lá, armar uma tenda mais bem alta e eu estudar lá. Vamos estudar lá de baixo. Entendeu? Agora, então, por exemplo, eles olham a minha casa e falam assim, bola, mas aí deve estar cheio de bicho, tudo quanto é lado, e daí? Faz parte do serviço. Existem os irmãos todos, os primos, etc. Tio. Faz parte do serviço. Agora, o que eu vejo é isso. Quanto mais você faz essa interação, mais aumenta os seus potenciais de energia. Pensa nisso. Então, eu, por exemplo, eu sempre, de vez em quando, eu ando no meio do mato nosso. Quer dizer, porque aqui nós temos muitos bosques. O negócio é entrar nisso, rodar. Vale a pena. Agora, para isso eu só falo, arranja um tênis e ele vai ficar sujo. Isso é inevitável, quase sempre. Uma outra coisa, eu tenho podão lá em casa.
De vez em quando eu saio, corto certas coisas que interessam, tiro o galho seco. Eu mesmo faço a minha jardinagem, ao meu modo. Entende? Faz parte. Professor, sobre isso ainda, essa interação, nós falamos antes da questão da vida pública. O senhor está o tempo inteiro fazendo assistência, de manhã, de tarde, de noite, não existe pit stop, não existe parada, é o tempo inteiro, intrafísico, extrafísico, intrafísico, extrafísico. Essa preparação, essa assistência, essa atividade pública inicial que o senhor teve, de uma certa forma, ela embasou tudo isso que ocorre hoje em dia, auxiliou, abriu as portas, foi de caso confluência. Isso faz uma convergência geral para a mesma meta, para o mesmo fim. Sim. Outra coisa, a gente tem até pena, de certa forma. Por exemplo, tem uma coisa que eu tenho pena, eu acho que uma hora eu vou até trazer aqui. Nós temos fruta aí que ninguém come, porque ela é praticamente incomível. Tem uma que é da parente aí da Condessa, etc. tal, que tem na frente de casa, no quintal, está entendendo? Essa da frente de casa, como está perto das minhas coisas, houve muita energia, a árvore cresceu de uma para outra, é enorme. Agora está dando já umas frutas enormes, mas ninguém come aquilo. Dá vontade de trazer aqui para vocês verem. Entende? Porque as frutas são assim. Tem umas que não são muito comestíveis, o povo não aguenta. É tipo Condessa. Nós temos várias árvores aí assim. Agora tem uma que está na porta lá de casa, que é aquela lá, sob certo aspecto, foi a gente mesmo que plantou. Que ela aqui quase que era silvestre, nativa. A gente plantou no meio das outras, junto com figueira, junto com uma série dessas árvores, mamoeiro, está tudo aí. Agora, eu acho que uma hora, no caso de eu trazer uma fruta dessa, trazer para vocês, para aqueles que quiserem experimentar, que ela é intragável, indeglutível, mas é uma belezinha. E eu tenho pena de ver, né? Por que ela é assim, né? Dá pena. Às vezes, mas não tanto. Eles vão em outras coisas. Agora, por exemplo, as romãs, eles comem. Tem uma romã que está cheia de romã agora esses dias. Tem uma meia dúzia. E aqui é difícil dela crescer bem. Eu já vi, já está grandinha aí, ó. É no caminho nosso aí, está tudo aí. Eu, a esses anos todos, tenho falado com a turma para fazer um levantamento nos nossos pomares. É muita fruta que ele tem aqui. A turma não sabe o total que tem. Seria bom fazer uma relação de estudo, a época que tem, como é que é. Eu já pedi para o Roberto para ver se ele faz isso. Isso aí é importante para nós. Agora, o que tem mais é laranja e mexerica. É o mais comum. E a gabiroba, por exemplo, é muito boa. Ela é perfeita, porque é gabiroba de árvore. E essa é bem silvestre mesmo. Essa é da minha terra. Agora, o que é engraçado é que lá, como é cerrado, a terra não é igual daqui, né? Aqui a terra é melhor, com o clima e tal. Então, o que se passa? Lá, a gabiroba aparece como arbusto. Aqui ela é um arvão. Arvão, que o povo fala arvão. É um arvão. Você está entendendo como é que é? Então é muito interessante a gente ver isso, como é que tudo cresce mais. Eu vou trazer, você vai experimentar. Eu vou trazer. Você de ver, porque eu estava esperando que ela chegasse assim, amadurecer um pouquinho. Mas já tem grandona, já tem desse tamanho, já deve estar mais ou menos no ponto. Agora, não vai comparar com a temoia, porque não é. A temoia foi trabalhada. Deve ser porque os judeus andaram trabalhando na temoia, você é árabe. Deve ter sido isso. Vai ver que é. Você sabe, é um processo étnico. Negócio muito sério. Tudo é possível. Dizem que a temoia é igual aquela outra fruta também que foi trabalhada. Agora, uma hora eu quero saber também, quando tiver aí aquilo que a gente estava decidindo ontem lá, e tiver os condomínios tudo com um local só, dentro da Cognópolis,
Eu quero ver o que essas casas que estão plantando de árvore. A gente vê como é que é. Vamos fazer uma análise conscienciométrica, está entendendo? Dos bosques, jardins e pomares. Como é que nós estamos em todos esses condomínios. Ver quem é inteligente, quem não é. Vamos ver como é que é. Com isso, nós não estamos falando que nós somos inteligentes, mas as aves são. Tem dificuldade de enxergar as coisas e sempre dou valor às coisas depois que perco. Sei que isso é errado, mas quando me dou conta já está acontecendo. Perdi minha namorada que me amava porque eu não consigo sentir segurança de assumir alguém por medo de decepcioná-la. Essa é conversa fiada. Ninguém faz isso. Tá muito... Não dá para engolir essa, tá? Empurrei com a barriga, como se diz, e agora sou porque ela decidiu terminar. Meu irmão diz que filosofo demais sobre as coisas. Na verdade, faço muitas considerações, mas sem conseguir escolher um caminho. Assumi a decisão. Como posso modificar isso? Quer dizer, você não define nada. Tudo indica que você é um humorista. Você está por cima e não está nunca por cima de tudo. Está por baixo. Então, quando a pessoa quer ficar por cima, ela fica por baixo. É o tal negócio aqui. Ela não sobrepara. Ele está no lixo. Agora, você fica firme que vai aparecer agora a sua bela adormecida no bosque. E você transforma essa moça que vai aparecer na sua duplista. Mas a primeira coisa, dedique-se a ela. Procure fazer telepatia sem falar com ela para discernir e identificar o que ela pensa. Adivinhe os pensamentos dela para dar uns presentes para ela. Isso é para a próxima, esquece essa outra, porque você agora já colocou os pés pelas mãos. Deixa vir a próxima. Agora, com isso, você vai melhorar. E outra coisa, decida. Conversa com ela e faça uma dupla evolutiva para valer. E outra coisa, honre a sua condição de homem. Porque isso aí, ele é um promíscuo, do jeito que está aqui. Promiscuidade por burrice, né? Por falta de experiência. Agora, eu vejo que você vai receber a sua real. Às vezes, tudo que está acontecendo com ele é porque a verdadeira ainda não apareceu. Ela vai aparecer agora. Está com cara já de aparecer, ó, entre esse fim de ano e início do ano que vem. Está com cara. As festas de fim de ano, às vezes, podem trazer isso. Réveillon é um negócio que começa um monte de dupla evolutiva no Réveillon. Né? Há uma revelação no Réveillon. Né? Na numerologia, a relação de discernimento dos deslocamentos das viagens e a relação de discernimento das posturas parapsíquicas. Como poderemos otimizar essas relações de discernimento? Seria realizando a heteroconscienciometria prévia aos contatos que teremos e fazendo assim e o acoplamento áureo? Olha, deixa eu te dizer como é que é. Nas minhas viagens de deslocamento, eu às vezes, tudo meu era feito de caso pensado. Eu ia fazer, por exemplo, uma viagem de 15 dias. Se o outro fosse fazer a mesma viagem, às vezes ele ia demorar 2 meses. Porque tudo meu eu fazia convergência. Às vezes eu chegava no lugar que eu não conhecia, já havia uma pessoa me esperando no aeroporto para dar todas as indicações e responder todas as perguntas que eu precisasse. Com tudo quanto é catado de turismo do ambiente ou coisas que eu precisava. Agora, isso sempre foi assim. Quem cuidava disso para mim, eu tinha um grande amigo que dirigia o processo de turismo do Banco do Bradesco. Então ele olhava tudo para mim. Agora, o que se passa? Teve viagem minha, que na ocasião eu gastei $25 mil em 40 dias, mais ou menos por aí. Mas a maioria eu não gastei nada pela viagem. Eu gastei comprando livro. E outra coisa, às vezes eu gastava tanto para pagar os livros, quanto gastava para pagar, para trazer os livros, cada o peso, no avião. Porque você não podia confiar em mandar para o Brasil. Eu confiei e perdi um monte de livro. Agora, quando eu tive a experiência, eu nunca mais usei isso.
Então você veja bem, essas minhas viagens eu ia para vários países em poucos dias, nos lugares certos, para ver as coisas que eu precisava, tudo direto. Agora, o que era? Livraria, instituições mais sérias, bibliotecas, processos nesse sentido. E vendo aquilo que interessava. Às vezes um evento, uma coisa ou outra que havia. Agora, eu percorri isso tudo. Outra coisa, você sabe que eu cheguei a usar em muitos lugares, durante muito tempo, uma limusine, para ficar mais fácil. Principalmente as técnicas dos Estados Unidos, eu seguia a técnica dos americanos. Então, eu levava bermuda para eu descer da limusine de bermuda, para ser uma pessoa que está pouco ligando. Tudo de qualquer maneira. Com aquilo, as portas se abriam, ficava no... E outra coisa, você fazia economia. Agora, eu vou falar isso, o povo começa a rir. Mas como fazer economia de limusine? Hoje em dia, tem até um artigo que saiu agora nas revistas que eles estavam perguntando lá. O que é mais barato? É você pagar o táxi ou andar com o seu carro? Ficou certo o seguinte, que o seu carro sempre é mais barato se é mais distante do que o seu quarteirão. Se for no mesmo quarteirão, vale a pena o táxi. Agora, se for muito longe... Agora, por exemplo, a limusine já é outra coisa. O nível, eles não entendem isso. É outra condição. Então, veja, nessa questão, então, das relações de discernimento, tem que usar conscienciometria de tudo quanto é jeito. Uma outra coisa também. Eu escolhi os lugares para ficar. Tudo bonitinho, certinho, que era o jeito. Agora, isso é muito importante nas posturas parapsíquicas, para ver onde a gente vai, qual o holopensene que você está explorando. Isso também é importante. Agora, por exemplo, Estados Unidos, tudo quanto é cidade grande que tem lá, eu explorei em matéria principalmente de livros e das instituições. Eu estudei até no SeaWorld de San Diego, vocês têm uma ideia. É muito lugar que eu fui para ver. Vi as coisas, por exemplo, no processo até de homossexualidade, por exemplo, em São Francisco. É um monte de coisa. Ver o processo de parapsiquismo em Chicago. Tudo isso eu procurei ver. Aquilo que eu via que tinha algum interesse, a gente ia lá. Agora, em matéria de processo, por exemplo, de livraria, na época que eu trabalhei com isso, mais na década de 70, o que tinha, eu apareci e participei. Nessa ocasião, eu recebia catado do mundo inteiro. Participava das auctions, dos leilões à distância, aquele negócio todo. Agora, com isso é que eu pude fazer a minha bibliografia, estudar os negócios, ver as coisas, como é que era, porque ainda não tinha essa facilidade que hoje a internet traz. Hoje mudou tudo e está mais fácil. Mas veja, se eu tivesse deixado tudo para fazer agora, eu não ia pegar aqueles livros, porque os livros já teriam desaparecido. O que aconteceu, por exemplo, com certas coisas na França. Tem um monte de livro da França, inclusive gibi da França, o bande dessinée, que durante a guerra esquemaram aquilo tudo. Os nazistas que estiveram lá com o negócio todo sumiram com o material. Você não tem. Então tem umas coisas assim que somem, você não vê mais. Não é só lá Alexandria, com a biblioteca que sumiu, não. É muita coisa que some. Agora, muito das suas viagens teriam sido menores, ou algumas não precisariam fazer, se você tivesse a estrutura que a internet hoje permite, né? Facilitaria bastante. Se eu tivesse também vocês comigo, teria preparado melhor. Eu tive que criar vocês. Você já iria mais no ponto. Minhas viagens sozinho, eu gastava muito mais dinheiro. Isso era inevitável. Entende? Por exemplo, se eu fosse fazer sala, ou seja, fazer o social, para arranjar, mas eu vou a Chicago. Vamos supor, a primeira vez que eu vou a Chicago. Nunca tinha ido lá. Vamos lá. Se eu tivesse amigos lá, eu teria que cultivar essas amizades. Isso ia demorar mais tempo, ia ser uma opção de coisa. Está entendendo? Eu não podia pensar numa coisa dessa. Então eu ia na cara e na coragem, peito aberto. Vamos lá para ver tudo que é. Agora, eu descobria tudo que eu tinha. Com o passar do tempo, eu já sabia tudo. Agora, eu estudava o mapa antes. Uma das coisas que eu mais usei foi mapa. Para ver as coisas, tudo quanto é jeito.
na ocasião, que é o GPS hoje. Eu tinha isso tudo na mão. Eu já chegava, já sabia tudo como é que era, qual o melhor itinerário, trajeto, isso e aquilo. Agora, o meu problema era achar livros que eu não tinha lido, que eu nunca vi. Então eu tinha que ver também os sebos. Isso geralmente é na periferia da cidade. Agora, por exemplo, uma vez, estou falando de Chicago, eu fui no outskirts de Chicago, quer dizer, nos arredores, bem na periferia, que tinha um negócio que estava lá falando num determinado lugar, que tinha alguma livraria ali. Eu cheguei lá, mas foi o máximo. Eu tive que trabalhar um dia inteiro vendo os livros todos do cara, levei aquele monte de livro para o hotel. Está entendendo? O dia todo. A limusine teve que me esperar lá o dia inteiro, nessa ocasião, o cara lá que estava comigo. E até a gente ver, enchemos a limusine de carro, de livro, o carro todo. Agora, isso, quando você descobria as coisas que eram raras, né? E tem muito desses livros que nós temos aí até hoje. Pessoas com situações na área de saúde que são induzidas por familiares e amigos a fazer cirurgia mediúnica tendem a serem sugadas energeticamente ou bloqueadas no parapsiquismo. Existe algo de negativo em fazer essas cirurgias? Olha, tudo depende de onde você vai. Tudo depende, porque uma boa parte, às vezes, de certos lugares tem guia cego. Se viver o nível do ambiente, o holopensene, a atmosfera de vida desse povo, isso tudo tem que ver. Tenho estudado a Conscienciologia e estou em processo de autoconhecimento e definição de minha proex. Devo ir a Foz na próxima semana que vem e gostaria muito de conversar com o senhor. Tenho certeza poderá me dar importantes orientações. Obrigado desde já pela assistência das suas publicações e pelas TENEPs. Ok. Nós estamos aí te esperando. Vamos ver o que dá. Eu não vou esquecer o nome dele, não. É fácil. Ele chama André Luiz. Deve chegar esses dias, então. Esse aí está na cara, está na moda, né? Valdo, na binomiologia terceira e quarta linha, esse binômio análise da maioria e síntese da minoria. Eu não entendi bem o que se quis dizer. É o terceiro binômio? É a terceira linha, terceira e quarta linha. O binômio análise da maioria e síntese da minoria. O que eu quero dizer é o seguinte. Para fazer a análise, presta atenção, que é exegética, que é o processo da analiticologia, você tem que mexer com mais material, mais elementos, mais termos, do que uma síntese. A síntese, você está fazendo a miniaturização da ideia da análise. Então, veja, a síntese é da minoria, por quê? Você já olhou tudo, descartou tudo que não precisava, jogou fora, lá na análise que você fez da maioria. Quando eu li, eu entendi que pega a maioria e faz a maioria das pessoas. Sei lá, então agora nesse que você falou, eu entendi, mas eu tinha entendido outra coisa. Paga mais, né? Paga mais depois dessa. Também agora, na efeitologia, a segunda linha, os efeitos da união harmônica das consciências contrafortes. De consciências contrafortes complementares na dinamização da aprendizagem evolutiva. Em princípio dá para entender, tudo bem, eu queria saber exemplos assim. Aqui, ó, os efeitos da união harmônica de consciências contrafortes complementares na dinamização da aprendizagem evolutiva. Então, ela tem trafores que ajudam você, dentro do processo da união do seu grupo, a evoluir mais depressa. Então, por exemplo, veja bem, você é filósofo, a Rosa é matemática, a Adriana é uma porção de coisas junto. Esse aqui é um doido político. A Dulce escava mais do que galinha quando sai morrendo de fome. Então, veja, tudo isso eu tiro partido de vocês. Vocês, então, acertam os seus trafores complementares
na dinamização do nosso aprendizado evolutivo aqui. Cada um está fornecendo, dando uma contribuição. Tá certo? Agora, a última coisa... Se você for olhar, cada um tem. A Magali, a Kátia, todo mundo. Tem jeito. Na complementação junta tudo, tá certo? Agora, a sinergismologia tem uma repetição. Esse sinergismo, empatia, afeição e compreensão, aqui da primeira linha, ele se repete na penúltima. Né? Sinergismo interconsciencial é esse? Sinergismo, empatia, afeição, compreensão. Realmente está repetido. Nós vamos tirar isso aqui. O que mais? Você viu que esse detalhinho tem quase 2 páginas, né? Está até repetido aí. Deixa eu ver se tem mais. Quando você fez uma comparação lá com o psicograma e o nosso do nosso a consciencioterapia aqui. A conscienciograma. Conscienciograma, caramba. O que tem de tão diferente no método? A diferença é o problema é que o conscienciograma ele é abrangente. O que nós estudamos na conscienciologia? É a personalidade inteira, de acordo com o holossoma. Agora, no psicograma, é o estudo da pessoa no soma. É muito pouco. O nosso é 300% mais. Só a partir do holossoma já é isso. Mas praticamente pelo menos 200%. Agora, quando eles... 2 veículos, 4 veículos. É mais da amplitude por causa de multidimensionalidade, essas coisas. Mas quando o psicograma, ele parece que se apega mais a patologias, eu não sei se é isso também. Não, e o conscienciograma também. A primeira parte, por exemplo, todas as folhas de avaliação praticamente são da patologia. Tudo é. Você vai estudar a consciência, como é que você vai estudar sem estudar a patologia? Agora, na psicologia, eles olhavam mais isso. Viam os traços bons da pessoa, os talentos que ela tinha. Mas tinha que ver aquilo que não prestava, porque dentro, por exemplo, da indústria, da liderança da industrial, dentro da política, em todas as áreas da sociedade humana. Isso é importantíssimo. Porque dá a impressão que o nosso viver, tudo, né? Não, se você for com um psicograma, uma pessoa vai fazer uma empresa. Todas as pessoas, se for candidato nessa empresa, ele mete um psicograma nela. Até o sócio dele, o sócio que aparecer, todo mundo, ele vai olhar isso tudo antes. Vai ter muito menos erro e vai ajudar todo mundo. E outra coisa, depois pode pegar essa ficha e dar para a pessoa, está aqui, ó. O que é que você tem? Gente, é o Consim Cobaia vivo. O essencial dele já vai ser estudado. Mas ele faz um balanço de tudo, né? Do psicograma também. O negócio, a hora que eles eliminaram, que descartaram o psicograma, a coisa ficou tão brava com os psicólogos, que quando eu comecei a analisar o processo do conscienciograma e falar, sem ter publicado o livro, os psicólogos davam contra. A gente não pode estar comparando pessoas. Eu fiquei besta. Eu falei assim, gente, vocês estão tudo com lavagem cerebral. Pois então, é a lavagem cerebral da Segunda Guerra. Pois é. Não pode estar comparando pessoas. E a vovozinha? Agora, depois eles começaram a querer fazer a psicologia de grupo. Eu falei assim, acabou. Vocês agora estão começando a fazer mesmo. Eles não gostam que fala isso. Mas a psicologia de grupo, familiar, aquele negócio todo, é de comparação de pessoas. Hoje também se manifesta muito na questão da classificação das doenças. A gente sabe que cada pessoa é uma pessoa e tal, mas tem gente que é totalmente contra ter qualquer tipo de classificação. Então, por exemplo, você não poderia falar que a pessoa... não pode falar que a pessoa é bipolar, não pode falar que a pessoa americano com os judeus separados. Esquizofrênica, quer dizer...
você tem um percentual que é classificável, sim. Né? Fizeram a bela lavagem cerebral nesse povão todo. São multidões aí desse povo todo. Agora, dentro da psicologia, são os mais lavados cerebralmente, são os psicólogos. Agora, o nosso amigo Aloysio falou para mim assim: Valdo, não fala muito dessas coisas, não. Senão esse povo vem em cima de você. Escreva e fica mais calado. Para a senhora, mas não adianta nada. Você falou, ou escreveu mais. Olha o que deu. Te queimaram os livros e acabaram com tudo que você tinha. Agora, eles pegaram todos os originais do Aloysio. Eu nunca vi um livro dele. Eu pedi para ele para ver se a gente arranjava em algum lugar. Ah, tem uma, a gente achou. Deve ter. Eu quero ver agora se vai aparecer alguma coisa na internet. Teve um também que você comentou que foi para os Estados Unidos. Não teve um também que mexia com isso? Foi, não, mas esse que é outro, não é o mesmo da Alberto Kepp. Isso, esse é conhecido. É. Alberto Kepp é meu amigo lá de São Paulo. Agora ele foi perseguido pela CIA, colocaram aquele aparelho nele, ele fugiu. Depois teve fugido na Europa, lá num determinado país durante a temporada, parece que foi na Espanha. Agora, depois ele abriu o jogo de novo. Agora, ele é porque ele escreveu um livro contra os Estados Unidos. E outra coisa, está trabalhando em New York, vários lugares com o trabalho dele. Eles deram em cima. Não pode. Nos Estados Unidos, você não pode ir contra. É isso. Lá não tem liberdade. Eles falam em liberdade, mas não vivem a liberdade. Não existe isso. É muita gente tudo enrolado. É um perigo. Agora, eu tinha mandado até um recado para ele, ó, cuidado. A hora que eu vi o livro dele, eu falei, ixi, vai dar um gado. E ele está certo, uma opção de coisa. Alberto Kepp. Fora de série, ele é psicólogo. Fora de série. Ele me mandou os livros dele, na ocasião, eu mandei meus livros para ele, tudo. Agora, nunca cheguei a conversar com ele assim, porque ele viajava muito igual eu, né? Um por um lado, outro por outro. Eu não via. Hoje eu não sei mais o que está se passando com ele, mas não tive mais notícia. O filho é que dirige, né? É o Instituto, né? São muitos livros que ele tem. E são interessantes. Não tem ninguém hoje. Se olhou todo mundo. Poxa, faltam 16 aí. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 49 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 21 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 3 recados. Marta, semana da Maxi Proexis, Vivian e Lucimara, congraçamento, Rosa, vervetografia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. O meu aviso hoje é para aquelas pessoas que residem fora de Foz do Iguaçu, em outra cidade, e que compraram aí o protótipo da enciclopédia da Conscienciologia e vão retirar aqui em Foz. Então, como a Editares não funciona no sábado e domingo, só de segunda a sexta-feira, então quem vier a Foz nesse final de semana, no outro final de semana, pretende retirar os volumes, por favor, nos avise que nós vamos providenciar, vamos antecipar isso, para que vocês possam retirar no sábado e domingo. Então, basta ligar aqui na recepção do SAEC, no 4525252652, informar que vai estar em Foz do Iguaçu no final de semana, que nós vamos providenciar a antecipação para entregar para vocês sem contratempos. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós renovamos o convite da Apex para que as pessoas possam participar da Semana da Maxi Proex. Essa semana vai acontecer entre os dias 5 a 13 de março de 2011. Nós vamos ter, assim, uma variedade muito grande de opções para que as pessoas possam escolher. Então, nós vamos ter atividades paralelas também. Por exemplo, visita a Cognópolis. Os amigos da enciclopédia poderão participar de oficinas para a criação de verbetes. Essas oficinas são gratuitas para quem é amigo da enciclopédia e vão acontecer nos dias 9 e 10 de março. Nós vamos ter também o curso Amparadores com o professor Mário de Oliveira
E aí a pessoa pode escolher entre o acoplamentário e a qualificação docente com a reaprendência. Fora isso, nós vamos ter o carro-chefe dessa semana, que é o balanço existencial, do dia 5 ao dia 8 de março, com o tema autossuperação. Então, são várias apresentações, dezenas de professores. Nós temos, assim, uma programação muito rica. As informações podem ser obtidas no site www.apexinternacional.org/balanço sem cedilha. Ou então, telefone 045-3525-2652. Obrigada. Boa tarde aí a todos. A gente está trazendo aqui a programação do congressamento. Eu quero informar que na quarta-feira a gente vai trazer a programação detalhada, a gente vai estar enviando por e-mail essa programação detalhada. Hoje eu vou falar especificamente do evento que a gente vai ter no sábado, dia 18 de dezembro, no congressamento, que é a Feira Cognopolita. Então a gente vai ter uma feira a partir das 7h30 da manhã, tá, até as 11h30. Na feira a gente vai ter produtores orgânicos apresentando os produtos produzidos aqui na cidade. A gente vai ter um bazar, o Silmara vai falar sobre o bazar que vai ocorrer na feira. Então, a gente vai ter artesanato. Diversas atividades vão ocorrer na feira durante a manhã. Então, se vocês tiverem também sugestões de pessoas que possam estar participando como produtores, artesãos, como feirantes, a gente também está aberto à informação que a gente quer mais divulgar as produções locais. Então, o Silmara vai falar um pouco sobre o bazar e vai fazer uma chamada aqui para vocês. Bom, o bazar será em prol a Via Forestares, e se vocês tiverem algum material de construção, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, objetos de decoração, roupas em bom estado, ou qualquer coisa que você não use mais e que possa doar, entre em contato com o discernimento até o dia 14 de dezembro no telefone 2102-1400. Se precisar, vamos na sua casa recolher os objetos que serão doados. O importante é que todos os objetos serão submetidos a uma triagem, as roupas serão higienizadas em lavanderia. E mais uma vez, aí ligue para o discernimento no telefone 2102-1400. Aí contamos com a colaboração de todos. Só lembrando que o evento ele vai ter a participação da comunidade, então a importância do bazar também para a gente fortalecer o que a gente pretende criar uma feira cognopolita, né, constante. Então, vamos tentar fazer o Olum Pensene dessa feira funcionar. Então, um abraço. Obrigada. Boa tarde a todos. Para os residentes fora de Foz do Iguaçu, interessados em escrever verbete, a gente vai ter um programa verbetografia no modelo intensivo, que vai ser realizado do dia 9 a 13 de fevereiro do próximo ano. Para tanto, a gente está pedindo para que as pessoas façam essas duas inscrições até o dia 20 de janeiro. Por quê? Porque quando as pessoas vierem para realizar o programa, elas já deverão vir assim já com tema definido, com título definido. Então, a gente vai ter que entrar em contato com essa pessoa antes do início. Esse prazo, então, entre o dia 9 de fevereiro e o dia 20 das inscrições é extremamente importante ser observado. Então, estão todos convidados, os residentes de Foz do Iguaçu também, obviamente, estão convidados. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é trafar favorito, especialidade autotrafarologia. Obrigada e boa tarde a todos.